Ok. Laura. Se não for lá, tu banco de movimento. Não dá tempo. Vai lá. Tá certo. Não, cara. Bom, gente, tem várias perguntas. Eu também vou tentar focar aquelas que têm mais a ver com o tema e tentar debater aqui com essa proposta do Marcos, né? Então, basicamente, a proposta do Marcos é a seguinte. A gente fixa, a gente tira algum monte de coisa que seriam as que claramente são fundamentais. Então, vamos dizer, o que você sugeriu? É saúde... É saúde básica. Saúde básica. Estudo, assistência da família, então, por educação exemplo, básica. E saúde 40% básica, para educação básica. Ele falou educação fundamental. Fundamental e os 40%. Não, mega Estado, depois os dois. Tá. Estado, não é governo federal. A pega é governo federal. Pois é, porque isso daí, por exemplo... Mas tudo bem. Então aí sobrou... O governo já fez isso, tá? O Fundeb está fora da PEC. O Fundeb Da está nova fora. proposta. Não, antes da PEC, do original. Desde a lei. Tá O fora. Fundeb sempre esteve fora. Então tá. Então, ou seja, eles acrescentam algumas coisas ao Fundeb entre as que sairiam e aí a gente joga para o Congresso fazer o que ele já deveria estar fazendo, que é representar a sociedade, né? E como o Congresso, a gente sabe, representa bastante a sociedade, o Congresso, então, discute sobre o que sobrou, né? Mas como a gente, ao mesmo tempo, não quer que o Congresso determine o tamanho, nem o Congresso, nem o Poder Executivo, né, você estaria delimitando já previamente, por 20 anos, qual é o tamanho do orçamento, né? Essa é a ideia. Então, a ideia é você define que, independente da taxa de crescimento, que independente da trajetória da dívida pública, que independente da receita, do crescimento da receita, que a gente vê que também é maior do que o PIB, por diversas razões diferentes ao longo desse período, e que poderia, se a economia crescesse, continuar crescendo acima do PIB, mas isso não parece ser preocupação. A gente, então, define esse teto, e esse teto tira do Congresso, que nos representa, né? Tira do Poder Executivo, que também nos representa, né? Essa possibilidade, de modo que a gente tem para os concursos, sei lá, por quem quer que apareça lá, quem quer que a gente eleja, vai ter exatamente o mesmo bolo para dividir, né? Tem dois problemas aí. Tem um primeiro problema que bom, então para que a gente está fazendo eleição, né? Porque se a gente simplesmente define que qual é esse tamanho e o que será feito, o que está fora, o que é prioridade, o que não é, já nesse momento dessa regra, né? Então isso é prioridade, a universidade não é. A saúde básica é prioridade, a pesquisa não é. Enfim, por exemplo, remédio para portador de HIV, não deve ser saúde básica, ou não sei, aí já não é. Então a gente já está agora numa PEC, lançada por um governo não eleito, definindo essas prioridades, que seriam essas daí, de acordo com o Marcos, mas não sei exatamente quais são as que o presidente Michel Temer acha que são, ou quem quer que seja que está liderando esse processo, né? Que também não está claro, porque parece haver uma disputa interna crescente dentro do próprio governo sobre fazer ou não esse processo, porque eu também acho que o próprio Congresso não vê exatamente como algo eleitoralmente interessante, né? Então aí você estaria definindo agora de antemão o que é, o que não é, e daí, a partir daí é uma briga. Quem faz essa briga? Aí vem o segundo problema, né? Essa briga fará o Congresso que estiver vigorando a cada momento, que não sabemos qual mas que ainda padece de problemas que o William apontou, enfim, de correlação de forças diferentes, de financiamentos diferentes, ainda que tenha a coisa do fim do financiamento empresarial para candidatos, ainda tem para partido, não sabe ter caixa 2 ainda, etc. Então, não sabemos quem são as pessoas que vão estar decidindo isso, né? Claro, aí tem a sociedade que pode ir para a rua, né? Então, talvez essa disputa também se dê na rua. O fato não me parece que o resultado dessa disputa será um resultado que a sociedade deseja. Não me parece que a gente está diante de um sistema democrático
em que a gente consegue garantir que pelos próximos 20 anos, a gente não consegue garantir nem amanhã, que é quando as coisas são votadas na calada da noite, que dirá nos próximos 20 anos que esse Congresso fará o que é melhor do ponto de vista, seja do ponto de vista das prioridades, seja do ponto de vista do crescimento, seja do ponto de vista das decisões e das escolhas políticas da sociedade, né? Então é muito fácil você chegar e colocar uma regra no papel, né, que poderia fazer todo sentido, né, regras, você sempre vai achar uma justificativa técnica, etc. E dizer que não se relaciona com a política, mas ao mesmo tempo fazer o que é uma escolha política. Porque você dizer o que é prioridade e o que não é prioridade, isso não é técnico, isso é político, né? Não há como se livrar, no momento de definir para o que se estabelece a regra, de uma escolha que é uma escolha política. Essencialmente política, né? Então vamos falar, vamos colocar as cartas na mesa aqui. Eu não estou dizendo que não estou falando de consenso de Washington, de nada. Estou dizendo o seguinte: olha, economistas para que servem? Essa é a pergunta, né? Economistas para que servem? Economistas, para mim, servem para enxergar quais são as escolhas da sociedade. Até não acho mesmo que os economistas deveriam estar fazendo escolhas, né? Os economistas deveriam estar observando quais são as escolhas e fazendo as contas. Vamos nos reduzir a um papel mínimo aqui. Não é isso que me parece que fundamenta a PEC 241. Não é nem contas sobre qual é a trajetória da dívida, nem contas sobre como viabilizar as escolhas da sociedade. Me parecem que são contas que embutem escolhas políticas muito claras, né? E, claro, poderia haver apenas uma ingenuidade quanto à representatividade do nosso sistema. Você poderia dizer, não, na verdade, como o sistema é representativo, no fundo, você, ao tirar da mão do sistema e manter o sistema lá brigando dentro entre ele, por que vai ter a fatia maior, no fundo já seria uma representação do que é a sociedade. Nesse sentido, você se isenta, né? Mas me parece que isso é incompatível com o que a gente está observando. Por exemplo, eu acho que o Marcos vai concordar comigo nisso. As desonerações, ou a guerra fiscal nos estados, que tem muito a ver com a crise dos estados, né? Isenções fiscais determinadas de diferentes tipos, etc. As desonerações, o governo, desde o Ministério da Fazenda do Joaquim Levy, o Ministério da Fazenda do Nelson, do ano passado, desse ano, desses poucos meses, todo mundo está tentando eliminar as exonerações no Congresso. Isso não foi eliminado até agora, mas estamos discutindo PEC. A gente observa, pelo menos tem a impressão, olhando para o que está acontecendo com o orçamento público, que as prioridades, na hora de decidir o que cortar e o que não cortar, não são exatamente aquelas da sociedade como um todo. Essa é a minha impressão. Então, você colocar uma camisa de força nos próximos 20 anos, que nada tem a ver com crescimento, que nada tem a ver com receita, que em nada aumenta a representatividade do sistema político, ou seja, para decidir sobre isso e com uma redução progressiva desse bolo ao longo do tempo, do ponto de vista relativo, né, em relação ao total do crescimento ou do produto da economia, isso é algo que me parece não haver racionalidade nenhuma que não seja aquela de resolver que não vai ter mais universidade pública, de resolver que não vai ter mais sistema de saúde. Não vejo como compatibilizar, a não ser que seja o que eu falei antes, uma ideia prévia para fazer com que exista uma reforma da Previdência. Então, algo que seja para obrigar a uma reforma da Previdência apenas, mas aí eu estou dizendo que não é suficiente. Mesmo a reforma da Previdência que o Marcos está propondo, não nos eliminaria, não nos tiraria dessa camisa de força. Você teria necessariamente impacto sobre todos os outros gastos públicos. E aí, por exemplo, esquece cultura. Imagina, nessa briga de leões, nesse duelo de titãs, coisas que são 0,5% do PIB, 1% do PIB, não quer dizer que elas não vão ser tocadas, elas serão eliminadas, muito provavelmente, né? Não quer dizer que você não vai tocar nas transferências, na assistência, no Bolsa Família, que quase não custa nada, nos programas sociais que também são baratíssimos. Você dizer que é barato, imagina, nesse duelo de titãs, cada 0,5% do PIB será uma disputa feroz, em que
setores ainda conseguir. Saúde e educação vão perder, mas ainda tem. Vai ter rua, vai ter gente, tem médico, tem professor indo para a rua. Pode ter alguma chance de resistir um pouco. Tem outras coisas que não tem ninguém não para ir para a rua, gente. Essas serão eliminadas. Então eu acho que a gente precisa a gente precisa voltar a um debate, dar um pouco de passo atrás nesse debate. O debate de Previdência é um debate relevante? É um debate relevante, temos que fazer esse debate, Mas vamos tentar definir aqui o que é prioridade e o que não é. Crescimento econômico, emprego, renda, redução de desigualdade. Essas são prioridades. Resolver um sistema tributário complexo, problemático e ao mesmo tempo regressivo, isso é uma prioridade, né? Voltar a crescer para resolver um quadro fiscal que é urgente, de acordo com aqueles que estão preocupados com isso até pode ser pensado prioridade. Mas se a gente estiver pensando para daqui a 20 anos e não resolver o que acontece até lá, a gente está um pouco condenado a entrar em depressão. Eu saio daqui, vou para o bar e não saio nunca mais, porque temos um problema gravíssimo diante de nós. Estamos pensando lá para 2026. Então, vou voltar para a plateia. Tem um ponto que eu não falei sobre essa história de crescimento, que eu acho que é relevante, que é o seguinte, né? Se a gente tem um efeito de políticas que são de longo prazo, então, sei lá, essas instituições, né? A gente corrige as instituições, incluindo a PEC, seria uma instituição que nos favoreceria, ou sei lá, que são as instituições. Bom, enfim, voltamos a ter as coisas como deveríamos ter, como, sei lá, fizemos nos anos 2000, e aí o crescimento veio, ou fizemos nos anos 90, e o crescimento veio em 2006, 2007. É ali que começa. Isso é uma pergunta relevante. Se é o caso de que o crescimento de 2007 veio desse ambiente de negócios e institucional criado em 1995, 1996, né, se esse argumento é válido, isso significa que a gente está falando agora de uma correção que nos daria algum benefício daqui a 12, 13, 14 anos. Né? Eu fico preocupada com assim, eu não consigo, acho que eu não ia conseguir dormir se eu tivesse essa visão sobre a economia. Espero que não. Obrigado.